Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei, ajude o canal, compartilhe as orações. Cada compartilhamento seu é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus está falando hoje sobre mudanças, sobre transformações na vida das pessoas. Quando uma pessoa ela faz uma mudança, às vezes de cidade, ela muda de cidade, ela muda de trabalho, ela fica, ou de bairro, ela fica se sentindo às vezes deslocada, sozinha, porque uma pessoa que mora num bairro, num determinado lugar, ela se sente mais confortável porque ela conhece todo mundo, ela já sabe a rotina daquele lugar. E quando ela muda, ou às vezes a pessoa pensa em mudar, fica com medo, fica com receio das mudanças, das transformações na vida dela. E Abraão, ele foi um homem muito corajoso e cheio de fé. É o pai da fé, né, Abraão? Porque não tinha internet, não tinha quem o orientasse, ele não tinha como ver a previsão do tempo para sair com a sua família e os seus criados. E ele foi. Ele confiou em Deus, só na voz de Deus. Você confia na voz de Deus? Você sabe quando é Deus que está falando com você ou quando é só motivação da sua parte? Quando Deus fala conosco, quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, sentimos paz, a paz do Senhor em nossos corações. Quando a vontade é só nossa, quando uma pessoa ela tem vontade, muita vontade de fazer algo e não é a vontade de Deus, ela está indo contra a vontade de Deus, ela vai entender, porque não vai dar paz no coração. Quando é da nossa cabeça, não dá paz. Agora, quando dá paz, é resposta do Espírito Santo de Deus. É essa nossa confiança. Não no que está ao nosso redor, mas no que vem do alto. Continua sendo a mesma coisa. Só que agora tem mais explicação de como, porque Jesus veio, Jesus ensinou como chegar até o Pai. E quando ele foi embora, ele enviou seu Santo Espírito para que esteja conosco. Antes de Jesus vir, as pessoas tinham que fazer um altar para Deus, para adorar a Deus. Hoje, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, daqueles que recebem pela sua obediência, porque o Espírito Santo ele precisa ser abraçado por todos nós, precisa ser chamado, porque ele não é invasivo. Ele precisa que você o aceite dentro de você, que você aceite Jesus. Porque uma pessoa que ela tem Deus em seu coração, ela tem a voz do Espírito Santo falando com ela, audível. E é muito bom entender quando é a voz de Deus, porque quando há uma mudança e que é Deus te tirando de um lugar para levar para o outro, você não fica com medo, porque mesmo que bata aquele medinho, aquela insegurança, né, da transformação, da mudança de hábito,
mudança de comportamento da pessoa, uma mudança que às vezes os outros ficam criticando, que é a maneira de você falar, porque quando o Espírito Santo começa a te usar, você dá abertura, você clama, você chama por ele, conversa com ele, tem uma transformação, tem uma grande mudança dentro de você. E tem pessoas que não aceitam essa mudança, porque é mais fácil pessoas aceitarem o fracasso de alguém e dizer coitado, do que aceitar a mudança para melhor, do que ficar feliz com a alegria do outro, com a transformação, ver aquela pessoa tendo a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Porque quando uma pessoa ela é muito manipulada, eu estou falando de mudança, de transformação, deixar a manipulação para trás. Porque Deus, ele quer trabalhar, quer fazer mudança, quer trazer algo novo. Em Isaías 43, versículo 18 e 19, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, que significa Deus está fazendo uma coisa nova dentro de você, está fazendo uma mudança no seu ser. Você não pode ser a mesma pessoa de antes. Você não pode ficar presa ao passado, presa às coisas que você escutou no passado a seu respeito e coisas que até você mesmo declarou em sua vida. Deus quer fazer uma mudança, uma transformação na sua vida, mas você precisa aceitar. Você precisa olhar para o alvo. Nosso alvo é Cristo, é o nosso caminho. Quando você olha para Ele, Ele tira todas as suas dúvidas. O Espírito Santo de Deus, Ele mostra todo o seu caminho. Jesus abre os nossos caminhos. Ele tirou, quantos cegos começaram a enxergar quando Jesus veio ao mundo? A mesma coisa Ele faz conosco. Ele faz uma transformação de dentro para fora. Aí você começa a entender quem é você, o que você deve fazer, para onde você deve seguir e o que você não deve fazer com a sua vida. A vida do ser humano, ela tem que prosperar, tem que caminhar para frente, não viver como um navio ancorado no lugar. Ali, o que é que o navio vai fazer? Nada. As pessoas podem trabalhar naquele lugar, mas se ele estiver encalhado ou atracado em um lugar e ele não sair mais daquele lugar, ele não vai ter serventia, ele vai ficar parado ali naquele lugar. Mas tem que caminhar, temos que navegar outras águas, temos que ir mais fundo, como Pedro andou sobre as águas, ouvindo a voz de Jesus. Quando ele reconheceu que era Jesus, ele falou: Senhor, se és tu, fala para que eu vá até o encontro. E ele foi corajoso. Vá em frente, não olhe para trás, não olhe para aqueles que não te aplaudiram, que não quiseram o teu sucesso. E aquilo que você deixou, larga lá no passado. Não anda com um peso, porque tem pessoas que elas não fluem na vida delas porque o peso está maior. Imagine uma embarcação com um peso maior do que ela pode. Ela vai fazer o quê? Ela vai afundar. Ela não vai ir longe, não vai chegar longe, ela vai afundar. Então, solte todo o peso, tire todo o peso de preocupação, muita preocupação com o amanhã também, tira você do foco do hoje. O que Deus falou para você fazer hoje? O que Deus vai fazer na sua vida? E se você abrir o seu coração para Deus, Ele está fazendo uma coisa nova. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor, ela já está surgindo. Você não a reconhece?
Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Se Abraão não tivesse lá atrás, antes dessa palavra de Isaías, se Abraão não tivesse confiado na voz de Deus, ele não teria se tornado o pai da fé. E ele cresceu. E Deus fez com que ele multiplicasse, que ele fosse o pai de multidões, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Ele tornou Abraão famoso e ele foi uma bênção. Assim é tua vida. Deus pode transformar tudo que era difícil, tudo que era problemas, em bênção. Deus pode transformar o teu ser, porque a nossa mudança começa dentro de nós. Tem pessoas que vivem tão confusas porque elas lutam muito pela vida dos outros, pela conversão do outro, mas elas mesmas não cuidam do que é delas, do coração delas, da transformação delas. A transformação dos outros vem primeiro a tua. Se você não transformar a sua mente, você não vai poder mudar a vida da sua família. Se você não mudar o seu comportamento e a sua fé, colocar com um objetivo: eu tenho um lugar para caminhar, eu tenho um rumo, eu tenho um direcionamento do Espírito Santo e eu vou seguir. E nada nem ninguém vai me impedir de conseguir as minhas bênçãos, porque é direcionamento de Deus. Então, você não vai ouvir vozes contrárias, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai fazer algo novo na tua vida e através da tua vida, muitas vidas vão ser transformadas. Aí é que está. Para Abraão não foi fácil, porque ele estava num lugar de comodismo com o pai, com a família, com os parentes, e ele teve que largar tudo, sair daquele lugar e ir para um lugar, com certeza passou por tristeza, preocupações, angústias, porque ele saiu, ele sentia saudades e saudades dói. Às vezes a gente sai de um lugar, de uma terra, muda de um lugar, ou muda de um trabalho, ou muda até, tem pessoas que perdem a família inteira. Acontece às vezes um divórcio, porque é necessário, infelizmente, porque uma pessoa não pode viver numa escravidão. Casamento não é escravidão, casamento é bênção. E tem pessoas que Deus liberta ela da escravidão, do jugo desigual, daquele que só maltrata, daquele que escraviza. Aí Deus liberta a pessoa. Aí não é difícil, não é fácil mudar de lugar, mudar de família às vezes. Às vezes uma família acaba ali aquela convivência, mas Deus prepara outra família, Deus prepara outras coisas para a vida daquela pessoa que foi tão sofrida, tão massacrada, tão humilhada, e Deus não quer isso para os seus filhos e filhas. Deus te criou para que você tenha vida e vida em abundância, como disse Jesus. Confie, vejam em Isaías 43, versículo 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tem testemunhos de mulheres que foram tão maltratadas, tão humilhadas, e Deus tirou do cativeiro. E hoje são grandes mulheres, pastoras, médicas, enfermeiras, professoras, pessoas que Deus mudou toda a tristeza, tirou tudo que era difícil e fez uma mudança, mas a mudança ela é dolorosa. Ela não é assim simples. Mudou a vida, agora a pessoa... Aí quem olha e vê aquela pessoa em um púlpito falando da palavra de Deus, quem vê uma pessoa, às vezes, com seu carro, chegando na escola para dar aula para os seus alunos, outras médicas que estão nos seus consultórios ou
em um hospital socorrendo vidas, aí as pessoas olham e falam, nossa, vencedora, olha, ela deu a volta por cima. Mas você sabe as dores que elas passaram? Você sabe o sofrimento de um pai que às vezes tem que mudar de cidade e trabalhar em outro lugar para dar uma vida melhor para os seus filhos? Aquele pai de verdade, não aqueles que largam a família, enganam a família e abandonam suas famílias. E no momento mais de necessidade, ele vai embora, desaparece e deixa a família na mão. Eu não estou falando desse, eu estou falando de pessoas, de filhos e filhas de Deus que passam por processos dolorosos para poder chegar à terra prometida, para chegar num lugar alto. Porque quem sobe uma escada não vai pulando de degraus, porque pode cair de repente. Ela vai andando degraus por degraus e às vezes é sofrido, às vezes não é tão simples, mas quando você confia no novo de Deus, na mudança, na transformação, aí você se joga, aí você vai, aí você vive o novo de Deus. É quando as pessoas colocam a sua confiança toda em Deus, escuta a voz do Espírito Santo, que ela recebe suas bênçãos. Aí quem olha depois fala, nossa, grandes coisas fez o Senhor por este povo. E é assim que acontece na vida dos filhos e filhas de Deus. Mas foram sementes plantadas com muito choro, com muita oração, com muita petição a Deus. E é isso que eu vim pedir para a tua vida: mudança, transformação, tirar do lugar ruim para levar a um lugar bom, um lugar alto, um lugar que você sinta que foi Deus que te colocou. Não foi o homem, foi Deus. Tudo quando falarem é sorte, não, é Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu já venho te agradecer pelas mudanças, pela transformação na vida dos teus filhos e filhas. Tira, Senhor, teus filhos e filhas, fala, Espírito Santo, com o teu povo, faz a mudança, faz a transformação de dentro para fora, dá um novo ânimo, dá um novo rumo, leva, Senhor, aquele que estava sem perspectiva, leva ao teu propósito, Pai, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que se cumpra a tua palavra. Faz, Senhor, o teu povo esquecer do passado e ver que o Senhor está fazendo uma coisa nova, que ela está surgindo e que eles precisam reconhecer. Abre, tira as vendas dos olhos espirituais do teu povo, tira todo o medo de mudar de emprego, medo de seguir aquilo que o Senhor colocou no coração deles, que é algo novo, que está surgindo, e eles precisam reconhecer, Senhor, que até no deserto o Senhor está abrindo um caminho e riachos no ermo, que é o Senhor. É do Senhor que vem a provisão, é do Senhor que vem os novos caminhos com a tua provisão, Pai, de portas boas abertas, de lugares altos para os teus filhos, pessoas que vão mudar a vida de outras pessoas, Pai, através do seu financeiro, através do seu testemunho, Pai. Opera milagres através deste canal. Ele é teu, ele é da tua palavra, Pai. Eu confio em ti, eu espero em ti, eu só estou aqui pregando a tua palavra todos os dias, porque eu escuto a tua voz, doce amado Espírito Santo. Abre caminhos para este canal, Senhor Jesus. Abre caminhos, abre portas, Senhor. Abre, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Quantas pessoas precisando ouvir, Senhor, a tua palavra e ter a mudança e crer, Senhor, que ela se realiza em todo aquele que crê. Assim como Abraão creio, nós cremos, Senhor, e por isso eu estou aqui. Porque eu creio na tua mudança. Eu creio que o Senhor, através deste canal, vai fazer grandes coisas na vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai. Amém. Orem comigo, Pai nosso. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, da maldade humana, da perversidade, da inveja, do olho gordo, das palavras de maldição. Dai-nos livramento, Senhor, de todo o mal e da maldade espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai. Amém.